Será ainda no verso de número 9, na segunda parte do verso 9, mas nós vamos ler, a leitura será feita do verso 9 até o verso de número 15. Mateus capítulo 6, leiamos do verso 9 ao verso de número 15. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Oremos. Ó Deus, nós precisamos da Tua graça. Contamos, ó Deus, com a Tua misericórdia e a iluminação do Teu Santo Espírito em nós agora. Porque desejamos ouvir a Tua voz. Desejamos, ó Deus, ser alimentado com um pão que desce do céu. Por isso, ó Deus, venha com Teu Santo Espírito e venha nos servir, Senhor, com a Tua palavra. Venha, ó Deus, alimentar o nosso coração com as verdades que o Senhor tem para nos instruir nesta passagem da Tua revelação. Ó Deus, que possamos ouvir a Tua voz por meio das Escrituras. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos uma série de sermões sobre a doutrina da oração, ou da prática da oração, com base aqui então nos ensinamentos de Jesus Cristo, aqui no Sermão do Monte. Nós já vimos sobre o conceito bíblico de oração. Nós vimos que a oração é uma necessidade, tanto no seu aspecto objetivo, como também no seu aspecto subjetivo. E aí, quando eu falo uma necessidade objetiva, se trata aqui do fato de todos nós, cristãos, termos o dever de ter comunhão com Deus Trino, nesse sentido que é objetivo. Então aqui nos trata do fato que a oração é como o nosso alimento diário, para que nós sejamos fortalecidos nessa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também é uma necessidade subjetiva, porque o homem, de modo geral, e aqui eu não estou agora tratando apenas dos crentes, mas o homem inclui também os ímpios, todos os seres humanos, eles também têm no seu coração uma necessidade, um senso religioso, que aqui emprega exatamente o seu caráter natural como ser humano e aquilo que reflete ainda os resquícios da imagem e semelhança de Deus, apesar do pecado. O homem, então, por ter esse senso religioso, todos eles, de alguma forma, eles estão buscando a Deus. E há de se dizer que, inclusive, aqueles que negam até mesmo o próprio Deus, a existência dele, como o caso dos ateus, e até mesmo em situações de desesperos, é que eles realmente reconhecem quem é Deus e eles correm atrás e pedem socorro ao próprio Deus na qual eles negam. Então, nesse sentido, é uma necessidade subjetiva. Mas nós vimos também como que se deve orar ou com que motivação nós, crentes, nós devemos orar. E neste ponto aqui nós vimos sobre a necessidade de se evitar dois extremos. Primeiro, as orações farisaicas ou legalistas, que apenas têm um conteúdo externamente religioso, mas na verdade não expressa nenhuma piedade e devoção que Deus exige de nós, de fato. E segundo, as orações que ela tem são de caráter pagão ou idólatra, as vãs repetições que são mencionadas aqui pelo nosso Senhor Jesus. E aqui ele nos lembra que a nossa motivação em orar a Deus é, em primeiro lugar, então, reconhecimento da sua misericórdia, a necessidade, então, nesse sentido de nós nos humilharmos diante dele. Em segundo lugar, o reconhecimento da sua soberania e providência sobre tudo, sobre todas as coisas na nossa vida. Seguindo então a partir do verso 9, quando Jesus aqui nos apresenta um modelo de oração, e o seu intuito aqui, nos versos de 9 a 15, é ensinar os seus discípulos sobre as palavras que se devem usar diante de Deus. Ele trata aqui do conteúdo da oração. Agora, qual é a importância ou a relevância de Jesus ter tratado sobre quais as palavras certas que nós devemos usar diante dele? Então aqui,
O ponto é que Deus, Ele não tem prazer em ouvir baboseiras da nossa boca. Esse é o ponto que o nosso Senhor Jesus está nos lembrando em todo esse escopo aqui, em todo esse texto. Deus, Ele não tem obrigação, como também, meus irmãos, Ele se ira quando nós começamos a falar palavras que não fazem sentido. Quando nós não temos disposição para sermos sábios nas nossas orações, nas nossas palavras, e ao contrário disso, nossas orações são tolas, sem pé e sem cabeça. Falamos coisas avulsas e sem sequer ter noção do que nós estamos falando, da seriedade do momento em que nós estamos nos dirigindo ao Senhor. Então, sendo assim, a primeira coisa que nós aprendemos nessa perícope é que Jesus, Ele nos ensina quais as palavras que devem ser usadas diante de Deus. E por que nós devemos usá-las diante de Deus? É porque nós não sabemos orar. O homem, no seu senso natural, não sabe buscar o Senhor. E por isso que ele precisa, como nós vimos, da palavra, nós precisamos da mediação do nosso Senhor Jesus Cristo e também nós precisamos do auxílio, da operação, da habitação do Espírito Santo em nós, para que a gente possa orar conforme o Senhor exige de nós. Por isso que nós encontramos aqui diante da oração popularmente conhecida como oração do Pai Nosso, o texto que nós estamos diante dela, também chamada de forma muito sábia, de forma muito precisa, pelos membros da Assembleia de Westminster, de ou oração dominical ou oração do Senhor. Basicamente, a oração, então, que é conhecida como Pai Nosso ou a oração do Nosso Senhor, ela está dividida da seguinte forma. Vamos relembrar isso rapidamente. Nós temos aqui 3 partes. A primeira parte, nós encontramos o prefácio, ou a invocação, da qual nós já estudamos domingo passado. A segunda parte, aqui nós podemos assim considerar, ela nos leva aqui às petições, que basicamente são 6 petições. Sendo que as 3 primeiras petições, elas estão relacionadas com aquilo que envolve os nossos desejos e os nossos anseios em relação ao poder, ao reino e à vontade de Deus na nossa vida. Então, essas 3 primeiras coisas que nós precisamos lembrar do que colocamos nas nossas palavras diante do Senhor. Enquanto que as 3 últimas petições, elas estão relacionadas às nossas necessidades em si mesma. Quando ele menciona as nossas dívidas, ele menciona aqui também nas petições em relação às nossas necessidades, na verdade pela ordem, as nossas necessidades, ele fala do pão nosso de cada dia, as nossas dívidas ou as nossas ofensas, e também em relação aos nossos inimigos, que aqui na nossa versão chama também de devedores. A terceira e última parte dessa oração é então seu encerramento, ou o que nós chamamos de uma doxologia. Doxologia no sentido de que aqui toda oração, ela termina em adoração ao Senhor. Ela termina louvando ao Senhor. Então a oração começa com invocação e termina com adoração. Ou seja, meus irmãos, nós começamos e terminamos nossas orações sempre atribuindo a Deus o que lhe é devido. Esse é o ponto que o nosso Senhor Jesus nos chama a atenção em todo o texto aqui da oração dominical. Agora, nós seguiremos no verso 9, que trata aqui da primeira petição. Já vimos, obviamente, o prefácio. O verso 9, na parte B, ela então nos ensina um outro ponto aqui sobre o que diz respeito às palavras certas que nós devemos nos dirigir ao Senhor Deus. E a parte B do verso 9 diz assim: santificado seja o teu nome. Então, se o prefácio aqui, ou a invocação, ela nos indica a quem nós nos dirigimos diretamente em nossas orações, agora a primeira petição nos mostra que Deus, Ele é digno de toda adoração e que os nossos desejos devem ser convertidos e inclinados somente a Ele. E aqui é interessante ver que o Catecismo Maior, na pergunta 178, vai nos dizer que a oração o texto literalmente, entre aspas, diz assim: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. Oferecimento dos nossos desejos a Deus. Eu fico me perguntando que tipo de anseios e desejos e intentos do nosso coração são revelados na presença dele quando a gente começa a orar. Então, quando os membros da Assembleia de Westminster colocaram esse sentido do que vem a ser oração, como oferecimento dos nossos desejos a Deus, isso é um cuidado que nós devemos ter
em relação às palavras que nós usamos diante do Senhor. Quanto os desejos do nosso coração. Agora, qual é a relação desse ponto com a primeira petição? O que Jesus nos ensina é que o primeiro de todos os nossos anseios, o primeiro de todos os nossos desejos, não deve ser nada em relação a nós mesmos. É isso que Jesus está mostrando aqui. Mas que os nossos anseios devem estar relacionados ou devem ser movidos apenas em relação ao próprio Deus. Então veja que a primeira de todas as coisas que o nosso coração deve ansiar é pela majestade, é pelo brilho e o esplendor e a glorificação do Deus Trino. Em outras palavras, a primeira coisa que você deve pedir é que o seu coração adore verdadeiramente ao Senhor. Esse deve ser o primeiro desejo de todos os outros desejos e de todas as outras petições que estão no seu coração. Sejam elas lícitas e, obviamente, muito menos então desconsiderarmos as que são ilícitas. Mas o primeiro pedido que é lícito é você orar pedindo ao Senhor: Senhor, mova o meu coração a glorificar o teu santo nome. Esse deve ser o primeiro anseio do coração do ser humano. Ou esse deve ser o primeiro anseio do coração de um crente, de um pecador regenerado. Adão tinha essa disposição antes da queda. A única coisa, ou digamos que de todas as coisas que possivelmente Adão e também Eva, os nossos primeiros pais, quando eles estavam no jardim, eles poderiam expressar diante do Senhor, a única coisa que realmente aquilo causava anseio, em certa medida, usar a palavra aqui, me arrisco a usar a palavra ansiedade no coração deles, era exatamente que eles pudessem desfrutar da glória do Senhor, de desfrutar de um coração cheio de vontade, um coração incansável em adorar e glorificar ao Senhor. Contudo aqui, meus irmãos, o que também nos é chamado a atenção, e a exortação que nos é trago aqui nesse momento inicial, é que também nós somos chamados ao cuidado de não nos achegarmos à presença do Senhor de forma incrédula. Esse é um outro ponto importante que também é destacado aqui. Não chegarmos à presença do Senhor de forma incrédula. E aqui eu gostaria de pensar um pouco com você sobre isso, no que diz respeito à questão da incredulidade. Porque aqui nos é chamada a atenção o fato de que a incredulidade é o grande problema e também a enrascada que a humanidade se meteu por causa da desobediência, agora voltando de novo aos nossos primeiros pais. A incredulidade, inclusive, levou Caim a ser rejeitado por Deus e por isso, por causa da sua incredulidade, ele matou o seu próprio irmão Abel. E lembre-se, Caim estava junto com Abel, adorando ao Senhor, orando ao Senhor. Nós já vimos, inclusive, em Romanos capítulo 1, verso 21, que os homens, simplesmente, eles não glorificaram a Deus e muito menos demonstraram alguma gratidão a Ele. A incredulidade aqui, antes de qualquer coisa, é o ponto de partida para a idolatria e até mesmo entre os cristãos que seguem sistematicamente as ordenanças do nosso Senhor na sua palavra. Uma oração bem feita, conforme prescreve tudo que a palavra de Deus nos ensina, não significa que essa pessoa ela está salva ou que ela é convertida. E aqui é o ponto que envolve a incredulidade. Ela pode orar usando palavras corretas a Deus, mas o seu coração é incrédulo ao que está sendo proferido do seu coração quanto à fonte do que ele fala ao Senhor, que é o seu coração. Em segundo lugar aqui, a incredulidade é a pior de todas as formas de pecado que a Bíblia nos mostra. Há de se dizer que, inclusive, a incredulidade é a raiz, Romanos 1 nos deixa claro isso, acabamos de ver. A incredulidade é a raiz de todos os males que levam então o homem à rebeldia contra o Senhor. Primeiro de todos os pecados, quando alguém se rebela contra o Senhor, seja qual for o pecado que ela venha cometer, produz no seu coração essa rebeldia, a fonte dela se chama incredulidade, indisposição, resistência ao nome santo do Senhor.
o que é que nós podemos concluir em relação a isso? Ora, meus irmãos, por causa da incredulidade dos homens, é que Deus os entregou às suas paixões infames. Romanos 1, verso 24. Mais do que isso, nós somos lembrados pelo apóstolo Paulo, nesse mesmo texto de Romanos, que, permita-me citar literalmente o que o apóstolo Paulo diz lá no verso 24, que eles mudaram a verdade de Deus em mentira e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja que ao descrever a idolatria e a incredulidade dos ímpios, o apóstolo Paulo não ousa aqui deixar o nome de Deus simplesmente à mercê deles, da zombaria e dos escárnios dos ímpios. Mas o apóstolo Paulo tem o cuidado de, ao mencionar e fazer a descrição, essa denúncia grave dos ímpios, e por que Deus os entrega às coisas mais absurdas e terríveis, os pecados mais escandalosos e aberrantes que você possa imaginar. Ele tem o cuidado de fazer uma doxologia no meio dessa tragédia aqui todinha. Em outras palavras, é como se o apóstolo Paulo nos dissesse: vocês deveriam ter vergonha e tremor nos seus corações ao mencionarem o nome de Deus quando vocês estão rebeldes contra Ele. Isso aqui nos leva a um terceiro ponto, sobre o que vem a ser a incredulidade, e aqui nem sempre o incrédulo é um ateu ou um ascético. No meio cristão, há pessoas que acreditam em Deus, conhecem a sua palavra, pelo menos em certo sentido ou intelectualmente, e até mesmo experimentam dos benefícios e dos privilégios que são distribuídos à igreja pelos meios de graça e também das ordenanças que o Senhor nos dá. Mas eles, mesmo condenando com o que se ensina e prega sobre Deus, eles rejeitam em seu coração aquilo que o Senhor tem advertido sobre a sua postura e a sua conduta diante dele. E aqui é curioso ver que Jesus nos ensina que a primeira coisa que nós devemos pedir em nosso coração, ou em nossas orações, é que nós não sejamos incrédulos em relação a Ele. Bom, se somos crentes, talvez você esteja pensando aí, se perguntando, se nós somos crentes, é possível que sejamos incrédulos e não reconheçamos Deus como o Senhor da nossa vida? Veja, um eleito regenerado, ele nunca rejeitará o Senhor Deus. Contudo, por estar em pecado, seja no seu coração, seus pensamentos, mas também se muitas vezes Deus faz com que essa pessoa exponha o que está no seu coração e na sua conduta, nas suas atitudes, ela também está em pecado, ela pode agir em certo aspecto como alguém que nega a Deus ou que não tem disposição para entregar a sua alma em oração. A prova disso é que quando nós estamos em pecado, alguém tem vontade de orar? Alguém tem vontade de sequer pensar em Deus e na sua santidade? Não. Em certa medida, então, a partir desse exemplo, dessa constatação, aqui nós temos uma certa medida de incredulidade, da qual os ímpios desfrutam dela integralmente. Eis o motivo, meus irmãos, porque determinados crentes não frequentam mais os cultos dominicais, não leem mais a Bíblia, não têm mais o hábito de orar e que se tornam pessoas apáticas espiritualmente falando. Pessoas em pecados que não deixam de experimentar o gosto amargo, horrível, da incredulidade, mesmo que eles sejam crentes. E esconder-se de Deus quando eles estão em desobediência, em grande perigo, para que uma pessoa, ela então venha revelar que a fonte de toda a sua rebeldia é a incredulidade, a resistência a buscar a presença de Deus. Em certa medida, mesmo que não haja um tipo de incredulidade ímpia, mas um crente em pecado tende a passar por um momento terrível em sua vida quando não está convencido em seu coração dessa incredulidade. Esse então é o motivo, meus irmãos, por que você deve pedir a Deus. Eu expliquei tudo isso para que você entenda o seguinte. Todos nós, em alguma medida, nós sofremos com esse problema. Todos nós. Todos nós, em alguma maneira, durante
a nossa vida diária, as nossas atividades, de alguma forma, a começar das nossas negligências mais óbvias em relação à nossa vida com Deus. Nós temos, em certa medida, essa resistência. Nós sofremos com ela, por causa do pecado no nosso coração. Então, nosso Senhor Jesus está dizendo, a misericórdia do Senhor cobre, então, a multidão da sua ira e do seu juízo contra nós. E Ele, então, nos permite, a primeira coisa que Ele nos permite, e Ele, inclusive, nos adverte a pedir a Deus, nós devemos pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim, e afaste do meu coração toda incredulidade e resistência ao Senhor. Esse é o ponto que o nosso Senhor Jesus está chamando a atenção, em primeiro lugar, no que diz respeito, então, primeiro motivo pelo qual você deve pedir a Deus, a sua primeira petição é que Ele não permita que a incredulidade em relação a Ele, a sua majestade, a sua glória, o seu poder e a sua soberania desapareçam do seu coração e também do meu coração. A primeira petição nossa deve ser sempre desejar que o nome de Deus seja santo na nossa boca e também no nosso coração. Que não caiamos no pecado de negar e defraudar o nome do Senhor na nossa boca, também no nosso coração. E sempre nós devemos orar pedindo que o nosso coração seja convencido e persuadido pela verdade, para que toda a incredulidade caia por terra em nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Agora vamos nos concentrar no nome de Deus. Quando aqui o nosso Senhor Jesus, Ele nos diz que o nome de Deus é santo. Ele poderia ter usado outros nomes e títulos do Senhor para dizer, peça a Deus e invoque o nome de Deus, o chame de santo, de magnificente, chame de todos os nomes e títulos que há nas Escrituras e que Ele revelou a nós. Mas Ele nos chama a atenção apenas para um nome, o nome santo de Deus. A gente sabe que Deus possui vários nomes. Os nomes, na história antiga, eles sempre estiveram atrelados à personalidade ou caráter, como também a eventos históricos ligados a uma pessoa, a um indivíduo. Por exemplo, o primeiro homem, ele foi chamado por Deus de Adão, porque ele era o representante da humanidade. Esse é o sentido da palavra Adão, primeiro homem. Eva foi chamada deste nome porque ela foi a mãe de todos os seres humanos. O primeiro nome dela foi mulher. Enquanto que Abel, ele recebeu também este nome porque isso indicaria o terrível homicídio, o terrível sacrifício que ele viria a sofrer. Isso apontando para Cristo, obviamente. Alguns personagens eles tiveram também seus nomes mudados. Por exemplo, quando Abrão ele passa a se chamar Abraão, quando Deus reafirmou com ele a promessa de uma descendência de uma terra que habitaria e se estenderia a todas as nações e todos os povos. Então ele passa a se chamar o pai de muitas nações, e não apenas de uma nação. Quando você tem Jacó, o enganador, eu fico imaginando Isaac tendo colocado o nome do seu filho de enganador. Nos nossos dias não conceberíamos sequer colocar um nome desse nos nossos filhos. Mas é interessante ver que Deus movia o coração dos pais a colocarem nomes nos seus filhos que identificavam exatamente o seu caráter. Eu fico imaginando se colocássemos os nomes de todos os nossos filhos e tivéssemos essa mesma percepção, ao colocar o nome dos nossos filhos, nenhum deles teriam nomes bons, só nomes ruins. Todos eles. Mas aqui é nos chamado a atenção o fato de que Jacó, que era enganador, passa a se chamar Israel, porque Deus havia convertido o seu coração de enganador para príncipe de Deus sobre o seu povo. Enquanto que também os nomes nos mostram que os homens eles estão passivos de mudança, Deus, nos seus títulos, nos seus nomes, Deus é imutável, Deus não muda, Deus não é passivo de mudanças. Então veja que Deus ele não muda o seu nome, porque o seu nome é santo, porque Deus é santo. Os seus nomes, na verdade, aqui são títulos e qualificações da sua própria natureza divina.
ao mesmo tempo aqui, meus irmãos, que Jesus está revelando a nós que em todas as coisas a presença de Deus sempre será revelada de forma santa. Sempre Deus se manifestará, sempre Deus irá se revelar, sempre a sua presença, seja onde for, no meio de qual lugar for, no meio de qual povo for, seja o que estiver acontecendo ali, as coisas mais absurdas, as coisas mais deploráveis, os pecados que mais provocam a ira de Deus, Deus ali se manifesta santo. Deus se manifesta em sua santidade. Deus se manifesta em sua pureza também no inferno. Quem fez o inferno foi o próprio Deus. Ali no meio daquele tormento, como também no meio de tudo aquilo que envolve sentimentos, condutas e intenções pecaminosas no inferno, Deus ali se faz presente de forma santa. Então veja, isso está nos mostrando que a santidade de Deus é algo inerente dele mesmo, é próprio dele. Deus nunca deixará de ser puro, santo e distinto das suas criaturas. Deus não tem apenas um nome, mas Deus tem vários nomes. E como disse aqui, os seus nomes sendo títulos, Deus, por exemplo, é chamado de O Supremo, que lá em hebraico é El ou também Elohim. Quando Deus ele é chamado de Eu Sou, que são os nomes pactuais de Deus, Yahvé ou Javé. Quando Deus é chamado de o Senhor Todo-Poderoso, que é Jeová. O Senhor dos Exércitos, que é também Jeová Sabaote. O Senhor é a nossa justiça, que é Jeová Sidkenu. O Senhor proverá, que é Jeová Dirê. O Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. O Senhor que sara, Jeová Rafá. O Senhor da nossa paz, Jeová Shalom. E tantos outros nomes que você pode encontrar, seja no Antigo como no Novo Testamento. Veja, nós não somos impedidos de mencionar os nomes de Deus. Nós não somos impedidos de chamá-lo pelos seus nomes. Aliás, é uma coisa muito interessante ver que nós devemos e somos motivados, nós somos instruídos, recomendados de que nós devemos conhecer os nomes e os títulos de Deus para que apropriadamente e no momento oportuno nós falemos com Ele como convém. Deus, aqui meus irmãos, Deus se alegra e se satisfaz quando nós chamamos Ele pelos seus nomes. Então é por isso que Ele se revelou a nós com todos esses títulos e nomes. É interessante que quando eu me casei com a Raquel, eu fiz questão que ela usasse meu nome. Eu não sei se ela fez por brincadeira, me parece que sim. Quando nós estávamos na mesa do cartório, ela estava para assinar ali, ou colocar o nome dela, e ela, quando terminou o Moraes, ela olhou para mim e disse: "Você acha que tem necessidade de eu colocar o Bernini?" Eu respirei fundo, olhei para ela e disse assim: "Olha, eu vou ficar muito feliz e honrado se você colocar o Bernini." Ela não resistiu e botou o Bernini. Nós, representantes da nossa casa, colocamos os nomes dos nossos filhos, nós colocamos o nosso nome. Eu estou dizendo isso, usando isso como exemplo, porque é interessante ver que os nomes, e por que nós, de bom grado, por que nós temos, se me permite usar essa expressão, me arrisco a usar ela aqui também, para que você entenda o contexto, por que nós temos tanto orgulho e satisfação quando os nossos filhos têm os nossos nomes? Quando a nossa família carrega o nosso nome. Isso aqui, irmãos, tem a ver com a ideia de continuidade. Continuidade, perpetuação da nossa posteridade. A nossa maior riqueza é o nosso nome. O nosso nome carrega uma história. E Deus nos ajude que seja uma boa história. E não uma péssima história. Uma história vergonhosa que vai atingir 3 ou 4 gerações. De péssimos exemplos, de uma vida desregrada, e que isso afeta neto, bisneto e tataraneto. Eu estou dando esse exemplo para que você entenda que aqui, mais ainda, veja, se nós nos satisfazemos, homens,
quando os nossos filhos, a nossa esposa, têm o nosso nome. Mais ainda você imagine quando Deus se satisfaz ao proferirmos e honrarmos, chamando Ele não apenas de nosso Pai, mas quando nós podemos chamá-lo de o Senhor soberano, nós podemos chamá-lo de o nosso pastor, chamá-lo de o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei da glória. Aquele que é e sempre será o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, chamá-lo de a nossa glória, chamá-lo de a nossa força, o nosso Salvador, o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Chamá-lo de o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, não Jacó. Chamá-lo de Deus de Israel. Quando os seus nomes e títulos aqui são mencionados, ele está sendo reverenciado, amado, adorado, desejado pelo seu povo. Todo rei deseja ser amado pelos seus súditos. E Deus nos criou para isto, meus irmãos. Para que a nossa alegria e o desejo e o anseio da nossa alma seja estar na presença dEle. E seja do nosso coração o desejo de glorificá-lo em todas as nossas palavras. A nossa existência é para que tenhamos desejo de estar na presença santa e gloriosa de Deus. Por isso que o nome dele é santo. É para nos lembrar que todos os títulos que estão nas Escrituras, quando ele se identifica, ele mesmo diz quem ele é. De qualquer um daqueles nomes que nós acabamos de ver, significa que cada um daqueles nomes é santo. É distinto de qualquer título que um homem pode receber nessa terra. E é isso que, mais uma vez, nos remete ao que o pecado fez quando, desde os nossos primeiros pais, nós temos problemas graves de nos esconder, de fugir e de resistir à presença de Deus quando pecamos. E também nós somos contumados nos nossos pecados. Nem sequer a palavra Deus vem na nossa mente. Em suma, ao usarmos a expressão santificado seja o teu nome, em outras palavras, meus irmãos, nós estamos dizendo, glorificado seja o teu nome, magnífico é o teu nome, Salmo 8, verso 1. Grande é o teu nome em toda a terra, o teu nome é santo, o mais excelente de todos os nomes. Isso aqui nos ensina que, ao orarmos, nós devemos, antes de qualquer coisa, invocar e enaltecer o nome do Senhor. Ao passo que devemos tomar muito cuidado com as falsas bajulações em relação ao próprio Senhor, para que não incorramos no perigo de denegrir o nome de Deus e provocar a ira dele. Isso nos remete ao terceiro mandamento. Qual é a seriedade disto, meus irmãos? Veja a seguinte imagem que nós podemos usar para que você entenda como isso é sério na minha e na sua vida. Entenda que, quando Jesus ele vai dizer, santificado seja o teu nome, a imagem que nos vem à mente, ou que pode nos ajudar a entender aqui isso, é que a santidade aqui nos aparece como uma espécie de um manto real, um manto de linho fino, que cobre o nome de Deus, que dá a esse nome uma sublimidade, um resplendor, um peso, uma autoridade, um poder, da qual ninguém jamais pode experimentar, só o próprio Deus. Em outras palavras, ao dizer que o nome de Deus é santo, você está simplesmente reconhecendo que Deus, em todos os seus juízos e arbítrio, ele é santo e justíssimo. Ao dizer, santificado seja o teu nome, nós estamos negando a nós mesmos. E nós estamos dizendo que nós confiamos inteiramente no Senhor. De forma objetiva, por que nós devemos, então, ter estas palavras como a nossa primeira petição? Primeiro, porque nós devemos enaltecer o nome de Deus. O nome de Deus deve ser enaltecido porque esses nomes refletem quem Ele é, a sua natureza e o seu ser. Se Deus é santo e perfeito, o seu nome também será pronunciado, nos identificando como Ele sendo santo e perfeito. Em segundo lugar, nós devemos enaltecer o nome do Senhor, porque estamos aqui diante de um dever
da qual o nosso coração deve nos impelir a ansiar pela glória de Deus. Que o nosso desejo em todas as coisas, envolva todas as nossas necessidades e anseios, deve ser a glória de Deus. E se a primeira de todas as coisas aqui, meus irmãos, envolve o desejo na nossa vida de que Deus seja glorificado, veja que, de forma muito sábia e precisa, os nossos catecismos, o breve e o maior, eles deixam claro que a glorificação de Deus, ela está entrelaçada com a nossa felicidade. Por isso que a primeira pergunta, obviamente, vai nos dizer que a razão da nossa existência é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja, gozá-lo, se deleitar nele. Esse é o sentido que é aplicado no que diz respeito aqui ao princípio de como que a glória de Deus, a glorificação dele, do nome dele está entrelaçado com a nossa felicidade. A verdadeira alegria está em glorificar a Deus em todas as coisas e situações da vida. Há até mesmo o sofrimento, como as situações das nossas quedas, elas glorificam em tudo o nome do Senhor. Deus não vai deixar de ser santo porque nós desobedecemos a Ele. Deus não vai deixar de ser glorioso e o seu nome magnificado sobre toda a terra porque nós nos rebelamos contra Ele. Porque alguém diz que Ele não existe. Porque alguém nega a existência dEle. Nega o seu poder. Agora, se nós desejamos a verdadeira felicidade, nós devemos todos os dias no nosso coração e também nas nossas palavras promover a glória de Deus. Em terceiro lugar, ao glorificarmos o nome do Senhor, nós estamos demonstrando profunda gratidão antes de pedir alguma coisa que esteja relacionada às nossas próprias necessidades. Gratidão. Ações de graça é uma parte essencial da oração. E veja que a gratidão não se resume em dizer apenas obrigado, Deus, por isso ou por aquilo. Isso é muito pobre. É muito superficial. Apenas nos dirigimos a Deus com essa palavra muito pobre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso ou aquilo para mim. Deus espera muito mais de nós em relação à nossa gratidão. O que realmente envolve um coração grato pela providência e misericórdia de Deus, sempre o levará aos mais altos elogios, honra e reverência que Deus merece. E ainda assim não vamos ser gratos o suficiente. Os salmistas, eles sabiam muito bem o que era ser grato a Deus. Até mesmo nas suas orações de lamento, de sofrimentos, quando eles se queixavam da dor que estavam sentindo por causa das perseguições e das calamidades que eles sofriam. Eles começavam suas orações mencionando o nome de Deus, lembrando que eles estavam diante de um Deus santo. Você vai para o Salmo 18, por exemplo, quando nós encontramos Davi elogiando com diversos títulos os nomes e qualidades de Deus, mas antes mesmo de dizer todos aqueles títulos, é interessante que ele vai dizer ao Senhor: eu te amo, ó Senhor, força minha. É a primeira coisa que ele diz, eu te amo, ó Senhor. O primeiro nome que aparece, antes de todos os outros títulos, é o nome pactual de Deus, eu sou. Isso então nos leva a uma pergunta: por que Deus exige gratidão de nós? Primeiro, porque você deve a Ele a sua existência. Segundo, porque você deve a Ele a sua saúde e o seu sustento. Terceiro, porque você deve a Ele a proteção e o livramento que muitas vezes você não vê. Quarto, você deve a Ele a sua salvação em Cristo Jesus. Quinto, você deve a Ele a preservação da tua salvação. Sexto, você deve a Ele o privilégio da comunhão com Deus Trino e com os santos, com a igreja dele. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós não devemos ficar devendo nada a alguém, senão o amor. Lembre-se do Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor. É a única dívida que nós temos. Quando nós expressamos gratidão ao Senhor, a mais alta honra de gratidão que um coração sincero pode mostrar ao Senhor é quando ele vai dizer assim: Senhor, eu estou devendo, e a minha dívida é eterna contigo, pelo que o Senhor fez por mim.
Esse é o sentido de dizer: santificado seja o teu nome. A única exigência por todas estas coisas, meus irmãos, que Deus nos traz, é que nós sejamos gratos a Ele pela sua bondade e pela sua misericórdia. Ah, meus irmãos, se nós tivéssemos o que comer e o que beber, mas mesmo que todas essas coisas fossem tiradas de nós, mesmo que fossem tiradas de nós o que comer, o que beber e o que vestir, e onde se abrigar, já não seria mais do que suficiente glorificar o nome de Deus para que a nossa alma esteja abastecida, para que a nossa alma esteja contente, satisfeita, cheia da glória de Deus e do deleite nele. Isso nos basta. Amém. Coloque-se em pé.